Olá pessoal, hoje estou aqui trazendo um vídeo diferente para você sobre o grande histórico jogo Monster Hunter. Que é um jogo onde vivemos dentro do corpo de um caçador, num mundo cheio de diferentes criaturas e monstros poderosos. E nesse jogo também temos diferentes espécies e classes. Nesse vídeo irei falar sobre a classe de monstros que habitam nos jogos da franquia. Então, vamos lá. Os Linianos ou espécie de homem-fera são monstros sapientes e geralmente têm baixa estatura. Atualmente, existem 3 grupos distintos de Linian: o gato Melinx, felino Malquine, o humanoide Chacalaca e Gajalaca e o único Luke. Os Linianos são inteligentes, têm sociedades complexas e falam seus próprios idiomas. Enquanto os Chacalaca e Gajalaca são mais primitivos e tribais, as espécies felinas tendem a levar vidas pacíficas e geralmente coexistem com a sociedade humana. Os herbívoros são monstros menores que comem vegetação. Embora existam monstros herbívoros em outras classes, como diabos e durangoros, os monstros da classe herbívora são geralmente dóceis, residem na parte inferior da cadeia alimentar e, portanto, representam pouca ameaça para um caçador. Os peixes, Giorui, são uma classe de monstro introduzida pela primeira vez no Monster Hunter 3. Existem várias espécies de peixes diferentes e geralmente podem ser classificadas como peixes migratórios, Kaijio, peixes nadadores, Eijio, e peixes carnívoros, Nekushoku-jio. Os peixes são provavelmente uma fonte de alimento favorita para inúmeras outras criaturas aquáticas ou semi-aquáticas. Os Vingdraks, Yokurishu, é uma classe de monstros introduzida pela primeira vez na 5ª geração. Eles geralmente se assemelham a pássaros ou pterossauros e podem ser capturados pelos caçadores como um meio de transporte. Todos os Vingdraks são pequenos monstros. Os Neopteros, Kshishu, espécies de besouros, são monstros insetoides conhecidos por suas carapaças rígidas. Esses monstros podem variar de pequeno a enorme, e algumas espécies podem voar, enquanto outras não. Os Neopteros são muito suscetíveis ao veneno e ao fogo, mas mantêm bastante resistência ao elemento dragão. Seus materiais são frequentemente usados para fabricar armas muito afiadas. Os Temnoceranos, Kikakushu, espécies Chelicerati, são uma classe de monstro introduzida pela primeira vez em Monster Hunter 4. Esta classe está caracterizada pelas suas características aracnoide, tais como a capacidade de produção de seda, embora eles tenham 6 membros semelhantes a Neopterons ou Carapacions. Esta classe inclui apenas um tipo de monstro, o Nextila e suas subespécies. Os serpes de pássaros, Shrishu, são uma classe de monstros introduzidos na primeira geração. Eles são uma classe de pequeno a médio porte que inclui serpes voadores com corpos esguros que são bípedes e, em alguns casos, têm asas ou não possuem asas. Existem 2 tipos distintos de serpes de pássaros: serpes de pássaros voadores e serpes de pássaros peropodes. Os serpes de pássaros voadores exibem características semelhantes às serpes verdadeiras, com uma postura bípede e asas desenvolvidas e funcionais. Muitos deles possuem um bico duro e afiado que pode ser usado para bicar os agressores e geralmente se comportar de maneira semelhante a um pássaro. Os serpes de pássaros peropodes são uma reminiscência dos serpes brutos, criaturas bípedes que não voam, com caudas longas e pernas poderosas. Ao contrário dos serpes brutos, no entanto, esses monstros geralmente são bem pequenos. Além disso, o serpe de pássaro teropode quase sempre vive sob uma hierarquia social, com indivíduos jovens, fêmeas e machos beta, liderados por um macho alfa forte e dominante, que pode comandar e controlar seus súditos durante o combate. Os serpes voadores, Irishu, são grandes monstros bípedes que têm 2 asas. No entanto, existem alguns serpes que são quadrúpedes, operando suas asas como antebraços, como o Tigrex e Nargacuga.
Alguns não voam, apesar de serem classificados como serpes voadores, como a Cantor e o Canlus. Esses serpes mostram sua ascendência serpe pelos pequenos antebraços nos dois membros da frente. Os serpes voadores compõem a grande maioria dos monstros da franquia Monster Hunter. Também existem as serpes verdadeira e serpes pseudo. Os serpes nadadores, Gyorishu, são uma classe de monstros introduzidos na primeira geração. Esta classe é composta de serpes que evoluíram para se especializar em nadar em praticamente qualquer coisa e que não têm capacidade de voar. Os carapaças, Kakushu, são monstros semelhantes a crustáceos que possuem conchas e exoesqueletos duros ou corpos semelhantes a caranguejos, que geralmente requerem armas com pelo menos nitidez verde para quebrar. Quando são enfraquecidos por danos físicos, mostram sangramento interno pela espuma das bolhas roxas de suas bocas. A maioria desses crustáceos se assemelha a caranguejos, lagostas ou escorpiões. Os anfíbios, Riseishu, são uma classe de monstro introduzida pela primeira vez em Monster Hunter 4. Eles são superficialmente semelhantes à estrutura do corpo de Satos, com pernas traseiras poderosas e semelhantes a molas e pernas dianteiras musculares. Eles são conhecidos por habitar uma gama diversificada de ambientes e são tipicamente carnívoros. Bestas com presas, Gajshu, também conhecidos como Pelagus e Primateus monstros, são bestial criaturas mamíferos que operam com apenas pernas e sem asas. Eles geralmente são muito mais rápidos que outras ameaças maiores. Os primeiros monstros primáteos apareceram em Monster Hunter 2. Eles foram referidos como primáteos em traduções anteriores, mas a partir de Unity são conhecidos como Pelagus. Mais do Pelagus foram adicionados no MHP3, eles são conhecidos como bestas com presas na versão japonesa e na versão em inglês de Monster Hunter 3 Ultimate e posteriores. Leviatas, Kairishu, são uma classe de monstros que aparecem pela primeira vez na terceira geração. Esta classe é composta por grandes serpes especializados em natação. Leviathans são conhecidos por serem os principais predadores de seus ambientes, como serpes aladas. Os serpes de serpentes, Jarishu, são uma classe de monstro introduzida pela primeira vez em Monster Hunter 4. Esses monstros são conhecidos por suas características serpentinas, como corpos compridos enrolados e línguas bifurcadas. Eles podem variar drasticamente em tamanho e estrutura geral do corpo, com alguns membros sendo grandes, moradores serpentinos, enquanto outros são menores e mais remanescentes dos serpes alados. Serpes brutos, Jirishu, são serpes que não voam, cujas estruturas corporais se assemelham aos terópodes da vida real. Fiel ao seu nome, os serpes brutos têm corpos grandes e volumosos e favorecem a força bruta, mas geralmente têm adaptações especiais para ajudar no combate. Eles podem ser encontrados em praticamente qualquer ambiente e exibem uma grande variedade de dietas. Alguns são estritamente herbívoros ou carnívoros, enquanto outros subsistem de insetos ou mesmo minerais. Serpes brutos foram introduzidos no Monster Hunter 3. Serpes com presas, Garishu, são uma classe de monstro introduzida pela primeira vez no Monster Hunter Portable 3RD. Eles são conhecidos por serem monstros serpes do tipo bestas com presas, que possuem membros altamente desenvolvidos. Até a quinta geração, as únicas espécies conhecidas desses serpes eram os Inob e suas variações. Mais recentemente, foram introduzidos Tobikadashi, Jagras, grandes jagras e vários outros serpes com presas, embora sejam geralmente de natureza mais reptiliana quando comparados aos Inob.
Com as novas adições a essa classificação, os traços comuns dos seres com presas foram reduzidos a quadrúpedes e tendo os membros anteriores sem asas maiores que os membros posteriores, enquanto outras estruturas corporais podem variar. Alguns, como o Dogaron ou Tobikadashi, ancoram seu peso completamente nos membros apontando para baixo, enquanto grandes jagras ou Dodogama ocasionalmente arrastam seus corpos com membros se espalhando para os lados, não muito diferentes dos Leviatas. Dragões anciões, Kobishu, são uma classe de monstros introduzidos na primeira geração. Ao contrário de outros tipos de monstros, que classificam monstros por traços compartilhados, os dragões anciões são criaturas que desafiam a classificação típica e ficam fora do ecossistema padrão, independentemente de qualquer semelhança superficial com um dragão. Esses monstros geralmente são criaturas raras, com imenso poder que viveram desde os tempos antigos, tornando-os mais um fenômeno do que um mero animal. Desastres, cataclismos, forças vivas da natureza. Desconhecido é uma classe de monstro introduzida pela primeira vez no Monster Hunter 4. Esses monstros pertencem a uma classe ainda desconhecida no contexto do jogo. A diferença entre essa classe e a classe monstros não classificados é que esses monstros foram oficialmente identificados no jogo como desconhecidos, enquanto a digitação de monstros não classificados não é referida no jogo. Relíquias, Shigaishu, são uma classe de monstro introduzida pela primeira vez em Monster Hunter World. Esta classe abrange certas criaturas encontradas na série The Witcher. Esta classe inclui apenas dois tipos conhecidos de monstros, o Leshen e o Anciente Leshen. Bom galera, chegamos no final do vídeo. Espero que tenha gostado do novo estilo que vou trazer ao canal. Caso não tenham entendido algumas partes, deixarei o link da página onde achei essas informações na descrição. Por favor, comentem nos comentários o que acharam desse estilo e se querem mais dele. Vamos tentar trazer mais gente para o canal e se juntar a nós nessa pequena comunidade. Tenho que ir pessoal, até o próximo vídeo, que Fataliza esteja com vocês.